Olá, universo condominial. Eu sou o Dr. Sabino e hoje eu estou aqui para mais uma entrevista Voz Condominial. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a nossa querida doutora Silvana Capelazzo, ela que é advogada, ela é membro da comissão de advogados da área de direito condominial de São José dos Campos e Paraibuna, pós-graduada em administração e direito condominial, além de palestrante em nível nacional. Com vocês, doutora Silvana Capelazzo. Seja bem-vinda. Olá a todos vocês que aqui acompanham o Voz Condominial. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez a gente está aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que está extremamente em alta. Aliás, eu faço uma ressalva aqui para aqueles que estão nos assistindo escutarem, prestar muita atenção, assistir essa entrevista até o final, porque este assunto nós não vamos fazer fofoca. A gente vai falar muito sério porque existem muitas situações, né, que as pessoas acabam confundindo com fofocas, que o assunto é mediação de conflitos. Doutora, como que está este segmento condominial em tempos atuais, a necessidade desta mediação de conflitos? Como que pode levar o condomínio, levar ali realmente a sério essa questão da mediação de conflitos, para que aqueles que estão nos assistindo saibam como que deve proceder, algo muito sério, porque o que a gente ouve muito, qual a dor que muitos trazem para a gente enquanto é, do segmento do segmento condominial, o que é fofoca, o que realmente é uma mediação de conflitos muito bem feita. Bom, Ademir, vamos primeiro começar esclarecendo que mediação de conflitos, às vezes as pessoas pensam que é uma acariação. Vou colocar uma parte contra a outra, vou deixar elas se debaterem ali e vou resolver a situação. Não é isso que acontece, tá? A mediação de conflito, a gente precisa colocar em técnicas, uma escuta ativa, entender o problema como um todo para resolver aquele conflito. E hoje em dia a gente usa isso não só na área condominial, a gente tem aí em diversas áreas usando a mediação de conflito. Porque eu, em particular, uso a mediação até nas cláusulas contratuais. Então, eu atendo um síndico ou um condômino, ou vou fazer um contrato até para uma administradora. Meus contratos, no final, vem uma cláusula específica sobre mediação de conflitos. E quer dizer que então você está ali num contrato, então você veja que é uma coisa que tem toda uma metodologia. Então eu coloco lá a cláusula que antes de irem para uma demanda judicial, essas partes têm que primeiro resolver essa questão numa mediação de conflitos. E essa mediação de conflitos, quais o procedimento para se chegar nessa mediação? Porque, falando, você enquanto profissional da área, né, você coloca neste contrato. Primeira pergunta, precisa ter uma especialização para você ser uma mediadora de conflitos? Como que funciona tudo isso? Sim, precisa ser ter uma especialização, você pode fazer uma pós ou um curso específico, mas para você ser um mediador, você tem que ser certificado. Não é uma pessoa que é um advogado e eu vou ser um mediador. Eu posso até tentar fazer uma mediação se eu conheço essas técnicas, mas para que eu coloque esse conflito, reduza termo e homologue ele judicialmente, porque nós estamos falando de um conflito que vai ter uma força de sentença depois, tá? Então não é só um acordo entre as partes, isso vai se tornar um termo e vai ser homologado na justiça. Você que nos assiste, então preste muita atenção. Então, não é ali uma situação, olha, conversar com as partes que estão em conflitos, simplesmente e imaginar que ali se resolveu no verbal. Então, existe um termo, reforça isso, por gentileza. Exatamente, não é assim, vamos lá, vamos fazer um acordo e não vai dar em nada. Não, isso vai se tornar um documento judicial depois.
tá? Então você vai ali fazer um termo, as partes depois que chegam nesse acordo, assinam esse termo e você vai homologar isso na justiça. Isso tem depois uma sentença homologando este acordo. É muito comum haver esta necessidade no segmento condominial em tempos atuais sobre essa mediação de conflito e o que que o síndico pode fazer. Eu não diria buscar esse profissional, mas pelo que eu entendi, pelo que você falou, nem todos os advogados estão preparados para isso. É isso mesmo? Isso mesmo, porque assim, ele precisa estar formado na área para entender das técnicas, porque não é só uma conversa, né? A gente tem técnicas que a gente usa para chegar nesse acordo. E se não chegar num acordo, a gente pode levar isso para uma câmara arbitral, que é diferente também do nosso judiciário hoje, né? Ele funciona como se fosse, porém ele é um pouco diferente. Essa câmara arbitral, falando de região, onde que tem essas câmeras arbitrais? Nós temos em diversos locais. São José temos, em São Paulo temos, nos contratos, quando você vai colocar, que eu coloco lá cláusula, primeiro, né, todas as cláusulas contratuais que você quer colocar no seu contrato, depois você vai colocar a cláusula de mediação de conflitos, depois uma escalonada que vem para a Câmara Arbitral. Se eu não resolver na mediação, eu vou resolver na Câmara Arbitral. Este contrato não vai precisar ter uma demanda judicial. Uma demanda judicial hoje, Ademir, você bem sabe, você distribui um processo hoje, você vai ter uma sentença talvez daqui 2 anos, um recurso daqui a 4, 5 anos. O nosso judiciário está abarrotado de processos. Então, e nem sempre um processo traz uma sentença que resolva o problema. Ele vai dar um ganhador da causa, mas não resolver um problema. Então, se eu moro num condomínio e eu tenho um problema lá entre vizinhos, se existe uma demanda judicial entre eles, talvez isso cause um problema maior no futuro. Porque esse vizinho, um vai ganhar, alguém vai perder. E aquilo não vai trazer uma solução para o conflito. Essas partes vão continuar morando no mesmo lugar, subindo e descendo no elevador, usando aquela parte em comum. Os filhos, às vezes, vão tentar ser amigos. Então, não houve uma mediação, não houve um conflito resolvido. Uma sentença, muitas vezes, vai gerar um novo conflito, porque aquela parte que perdeu vai ficar com raiva, ou ressentida, ou por N motivos, e isso causa talvez um problema maior. Então, não necessariamente um processo resolve um problema. Já a mediação é isso, é um acordo entre as partes. Então, com as técnicas, você vai usar essas técnicas, uma escutativa para um, uma escutativa para outro, cada um vai ceder um pouco, chegar num acordo que vai virar um termo homologado, e essas partes têm que cumprir esse termo. Falando um pouquinho de estatística, é, estatisticamente, os conflitos existentes, em termos de percentuais, qual a probabilidade de isso dar certo, de fechar um acordo através da mediação? Você consegue mensurar isso? É 70% consegue? 80, 50, 20? Como que você... O que eu penso é que hoje em dia se usa pouco ainda, né, a mediação, infelizmente, a gente já aumentou bastante o uso, porém se usa pouco, mas eu creio que se você usar as técnicas corretas, uma escuta ativa, entender o problema entre as partes, porque esse mediador tem que entender o que está acontecendo, porque às vezes a briga não é pelo barulho do vizinho, não é pelo dano que você causou na garagem. Às vezes o problema está além, tá o problema que alguém já está vivendo dentro do seu apartamento e está transferindo para o apartamento vizinho, porque ele está arrumando briga, mas a briga... Consegue entender Entendi. essa dinâmica? Então ele está vivendo uma briga ali. Vou dar um exemplo assim, já existe uma briga entre marido e mulher, uma violência doméstica, então, aquela pessoa deste apartamento, que não consegue resolver os seus conflitos, começa a arrumar confusão com o apartamento vizinho. Então, se você consegue entender que ali existe uma questão
além da questão de vizinho, você vai ali tentando mediar, olha, então se a gente não fizer mais esse tipo de barulho tal hora, o que é que você pode ceder? Ou, sei lá, numa questão de uma garagem, como é que a gente pode fazer? Você entra primeiro, coloca o seu carro, dobra o seu retrovisor, você vai dando alternativas, ou você faz aquela pergunta, né? Como que você acha que você, na situação dele, pode resolver o problema? Você joga para a pessoa resolver. Se você no lugar dele, como você resolveria o problema? Porque ele vai tentar achar uma alternativa, se ele tivesse naquele lugar, como ele poderia fazer. Então você faz a pessoa pensar. Então você consegue talvez uns 70%, 80% quando as partes querem realmente resolver o problema, né, porque muitas vezes a pessoa só quer continuar brigando. Então você também tem que entender essa dinâmica. Ótimo, então a gente já entendeu que o mediador ele precisa de uma especialização, até aí ok. E como, de que forma que a câmara arbitral ela se habilita para poder ter essa autonomia? Como que funciona? Como que eu posso confiar na câmara arbitral? Ela precisa, é um registro em específico? Ela precisa apresentar algo para aquele que procura a câmara? Como que funciona Hoje a gente essa? procura as câmeras que são registradas no CNJ, então você vai procurar o que que é fantástico, no meu ponto de vista, você veja, você vai procurar uma câmara que vai ter um especialista em condomínios, então, hoje em dia os juízes são especialistas basicamente em tudo, né, o da área civil, o da área criminal, o da área trabalhista, mas às vezes a gente esbarra com um juiz na área civil que não entende nada de condomínio, vamos ser honestos? É, infelizmente, isso me assusta, porque aí a gente chega à conclusão, muitas vezes, que a justiça acaba sendo injusta, dependendo daquele profissional que ali está. Porque é importante ressaltar isso, que bons profissionais e maus profissionais em todo segmento. O Todos. importante é ressaltar, né, que quando a gente leva isso para o judiciário, tem a primeira e tem a segunda instância, mas realmente entendo a sua colocação, que é bem complicado mesmo, em vários locais a nível de Brasil, né, quando você fala em regiões, né, de grande volume de população, até ali, né, é possível em ter alguns juízes mais especializados de determinada área, mas quando você vai para as regiões menores, para as cidades menores desse nosso imenso Brasil, a gente vê que aquele juiz que ali está, muitas vezes ele é um juiz jovem no judiciário e ele precisa lidar com N situações que muitas vezes acabam tomando alguma decisão que às vezes nem sempre é a mais correta. Então, ótima No caso colocação da Câmara, sua. você vai escolher, você vai lá a hora que vai fazer o pedido, escolher o profissional habilitado para aquele assunto. Então, ele tem que ser especialista em condomínios. Se eu estou discutindo uma questão médica, ele tem que ser especialista na área médica. Se eu estou discutindo uma questão de esporte, ele tem que ser especialista na área do esporte. Então, eu vou escolher uma pessoa que sabe o que está fazendo, não que os juízes não saibam, mas eles são generalistas, se você parar para pensar, né, eles vão ter que estudar sobre aquele assunto, ver alguma coisa, sendo que a Câmara já vai te fornecer um profissional específico para aquilo. Então, você que nos assiste, olha que espetacular que é essa entrevista. O que que a gente já aprendeu? Possibilidade de você fazer uma mediação de conflitos com alguém que é especialista, possibilidade de você utilizar a câmara arbitral, que muitos síndicos que estão nos assistindo não conhecem. Então, procure você na região, procure conversar com os profissionais da área condominial, no caso os advogados, que eu tenho certeza que eles terão ótimas oportunidades para você resolver um conflito que, felizmente, não se faz necessário ir até direto ao juiz. Tem este caminho que pode ser percorrido e, pelo que a nossa entrevistada está colocando, uma forma fantástica, rápida de se solucionar algo. Sim, um processo que aí judicialmente nós vamos demorar em primeira instância 1 ano e meio, 2, depois para a segunda instância mais uns 2, 3 anos,
Na Câmara Arbitral você vai resolver isso em 6 meses, no máximo 1 ano. Se você não conseguiu antes essa mediação, porque o ideal é conseguir a mediação, porque como eu disse, não é quem tem razão, é resolver o problema. E para você, que a gente sabe que você é uma palestrante a nível de Brasil, você consegue mensurar para a gente quais regiões que utilizam mais essa mediação de conflito, a própria Câmara em nível de Brasil? Você consegue mensurar isso para a gente? Quais regiões que é muito usada a questão da mediação e da Câmara? Olha, eu acredito que seja mais o estado de São Paulo, hoje em dia, né. Nós temos na Bahia, que também tudo começou bastante na Bahia, tanto da mediação quanto da constelação sistêmica, que já se atua no judiciário, que começou na Bahia, mas hoje em dia no sudeste, em São Paulo, acho que até pelo volume, pelo poder aquisitivo de fazer essa contratação, né. Não que você não vá pagar, porque o judiciário você também vai ter as custas processuais, né. Talvez a Câmara hoje em dia em São Paulo tenha mais essa demanda, talvez até pelo pessoal ser mais dinâmico, né, a coisa querer resolver mais rápido, então acho que utiliza mais. É dentro de uma necessidade de resultados muito rápidos que acaba, buscando essas alternativas que, pelo que você está falando, são alternativas muito interessantes para o segmento condominial. São válidas e, como eu disse, para resolver o problema, não para dizer quem tem razão, né, porque um processo vai dar uma sentença para alguém, mas não vai resolver o problema. Bom, agora a gente tem uma pergunta das nossas seguidoras. A pergunta vem da Maria Simone, de Minas Gerais, nossa vizinho aqui. Olha a pergunta dela. Dentre essas questões de mediação de conflitos, qual o mais inusitado que você já vivenciou? Segura aí que a gente vai, Voz Condominial está aqui para agradecer a participação da doutora e também agradecer a administradora Sabino Condomínios, a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios, que está aí há 17 anos no mercado, atende todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte e, dentro dos índices que ela já conquistou, ela é uma administradora com a melhor qualidade de prestação de serviço de nível nacional. A administradora Sabino Condomínios, obrigado por acreditar e patrocinar este canal. E aí a resposta, doutora, o que mais inusitado para nossa colega aí mineira, nossa Caramba, nós estamos seguidora? falando da área condominial, né, o pessoal de Minas ali é mais calmo, tranquilo. O pessoal do Sudeste acho que é mais a questão do barulho mesmo, viu, Ademir? Porque questão de barulho, questão de pet, questão de garagens, porque os condomínios hoje em dia são assim pequenos, os carros são maiores, ainda mais os condomínios antigos. Eu acho, mas é mais a questão de barulho, a questão de da gente ter que intervir, como é que cada um pode ceder um pouco, o que que você pode fazer, formular um acordo. Eu acredito que esse lance da garagem realmente é bastante complicado, porque assim, a legislação determina um tamanho de vaga de garagem, mas não acompanha as montadoras que É, hora cresce, hora diminui, então, exato. como lidar com toda essa situação, inclusive falando sobre assunto voltado para mediação de conflitos, vamos até aproveitar aí um pouquinho do seu conhecimento e falar sobre a questão das vagas de garagem, as vagas autônomas dentro de um condomínio e que muitas vezes pode ser adquirida ou não adquirida por algum proprietário, eu diria condômino, mas que compra essa vaga, mas ele não habita dentro do condomínio. Precisa ter uma tratativa na convenção? Como que funciona esse todo? O direito de ir e vir daquele proprietário que não habita no condomínio, mas que ele tem uma vaga autônoma, já que as construtoras ela tem aí algumas, né, a brilhante ideia de ter essas vagas autônomas, que eu entendo, eu imagino que o objetivo é vender para aqueles proprietários, né, dos apartamentos ou das casas e de repente não consegue fazer essa venda para aqueles que
ali habitam ou que investem ali naquele apartamento ou naquela casa e acaba vendendo e às vezes não está previsto na convenção. Como é que lida com tudo isso? Difícil, viu, Ademir? Muito difícil, porque nós voltamos ao judiciário. Eh, a convenção, se ainda mais se ela for antiga, ela não traz uma especificação. A nossa legislação é omissa em algumas questões. Então, eu já tive casos em que o condomínio, o proprietário tinha mais de 5 vagas, ele alugou o apartamento dele, ou seja, ele não morava mais lá naquele condomínio, porém ele tinha mais 5 vagas que ele continuou usando. Isso causou uma insegurança entre os condôminos, porque ele usava até para ter vans que levavam as crianças na escola, enfim, ele usava ali para estacionar as vans dele. Cada dia era um motorista que tirava aquele carro, os condôminos foram se sentindo inseguros, houve uma demanda judicial, enfim, ele tem o direito de uso das unidades, das vagas da garagem dele. Mas nós conseguimos com que ele, o proprietário, colocasse o veículo e tirasse, ou cadastrasse apenas um motorista que fosse entrar e sair para tirar aquele veículo, porque aí a gente esbarra no direito de propriedade, a vaga é dele. Então, aí vai depender da demanda mesmo, mas existem muitos problemas relacionados a isso. Os mais problemas entre o céu e a terra que a gente conhece, porque a cada momento surge algo bem inusitado. E condomínio, ela é uma caixinha de surpresas. Para a gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Condomínio. Podemos enxergar condomínio como todos iguais ou cada um tem a sua particularidade? Qual a sua visão sobre isso? Nossa, com toda certeza cada um tem a sua particularidade. Ainda que ele seja uma unidade igualzinho à outra, construído pela mesma construtora, o mesmo número de unidades, são famílias completamente diferentes que moram naquelas unidades, ou se for alugado para comércio, ou seja, então são pessoas diferentes que você está lidando. Não tem como ser igual. Então, cada condomínio é único. Então fica aqui uma sugestão para aqueles que estão nos ouvindo. Às vezes você já morou em um condomínio e lá tinha uma tratativa e você imagina que aplicaria para esse. Não. Você precisa buscar as normas, que é a convenção, o regulamento interno do condomínio onde você habita hoje. Esquece aquele que tinha uma situação lá no passado, ao qual você vivenciou, e seja feliz neste condomínio que você está hoje, seguindo as regras, né? E se propondo a ser o melhor condômino ou algo nesse sentido. Por que é importante ressaltar isso? Porque às vezes as pessoas, né, elas têm muito de se preocupar muito. Ah, mas onde eu morava era assim. E aí a gente percebe aqui que há muitas vezes um embate com o síndico, né? Ah, mas por que que lá podia e aqui não pode? Você está sendo ranzinza. Não. Então o síndico ele precisa aplicar, até mesmo isso serve para os síndicos externos, que são os síndicos profissionais que estão nos ouvindo, que estão aí no mercado, né? Por mais profissionais que sejam, ter este olhar que cada condomínio ele tem uma situação, cada condomínio tem a sua norma, inclusive já aproveitando, falando um pouco sobre conselho, que muitas vezes tem essa dificuldade nessa tratativa com o síndico, muitas vezes é pela falta do entendimento, por falta de fazer uma leitura muito bem feita na convenção do regulamento interno do seu condomínio, isso correto? Se você tem um documento que te ajuda nessa gestão, o que é que eu acho assim? Você pode colocar nessa convenção, se você conseguir essa alteração, falar sobre mediação, falar como que vai ser a questão da garagem, falar que a cada 5 anos essa convenção precisa ser revista. Então, na própria convenção, você acaba colocando todas as regras. E como cada condomínio tem a sua, então por isso que eles são assim diferentes. As pessoas que estão ali têm os seus entendimentos diferentes. Precisa realmente entender que cada condomínio é um organismo diferente, não tem como ser igual. A gestão também, cada um tem a sua, é complexo,
né? É um universo muito gostoso de trabalhar dentro da sua complexidade, né? Que é lidar com situações e lidar com pessoas, né? Acho que é por isso que a gente gosta bastante, porque por mais que pareça ser igual, é sempre algum caso diferente que você tem para contar de condomínio, né? Você que está nos assistindo, estamos chegando ao final de mais uma entrevista Voz Condominial. Aqui eu agradeço a participação da doutora Silvana Capelazzo. Obrigado por ter vindo, obrigado por vir trazer essa contribuição imensa para o universo condominial. Você que está nos assistindo, você que é um síndico que acabou de ser síndico, aproveite essa entrevista, divulgue para os condôminos, divulgue para o seu conselho. Se você conhece alguém que é síndico, que é conselheiro, que é morador de condomínio, porque essa entrevista ela é para o universo condominial. Clique aí, se inscreva no nosso canal, dá o joinha, faz os comentários aí. Eu espero que quanto mais contribuição vir de vocês, mais a gente consegue disseminar essas informações tão importantes, esse conteúdo de extrema importância para o segmento condominial, que é mais essa entrevista. Voz Condominial, se liga neste canal. Obrigado.